qual que era o ponto, sabe? Eu sempre fui meio essa pessoa que, coloca todo mundo embaixo da asa, né? Sempre Sim. fui assim, com os professores, com os amigos, com os alunos, etc. Então, isso era um jeito também de eu compartilhar as coisas. E eu pensava muito, cara, eu caí em alguns buracos que eu não queria que ninguém caísse, sabe? Tem Uhum. como controlar isso? Não tem. Mas pelo menos eu vou repassar a minha experiência para pelo menos a pessoa saber que aqui tem um buraco. Sim. Se a pessoa vai cair no próximo buraco, às vezes a gente nem sabe que tinha um buraco ali. Mas pelo menos nessa daqui, pelo menos já tem uma plaquinha de cuidado, Sim, sim, total. sabe? Então, e eu vejo quanto isso, né? Vocês aí também, com todos os projetos que estão, tanto dentro da Tsukuba, que tem um monte de aluno, quanto aquele grupo de WhatsApp Supremo que foi sendo criado organicamente, que daí todo mundo que é de outras bolsas está se conversando, os grupos no Discord, toda a parte da interação que a Stand Japan começou, os canais no YouTube do pessoal, mesmo que agora tenha dado uma baixada, mas tem vocês também, sabe? Uhum. Então, às vezes a gente vai para o Japão e o dia a dia é pesado. Tem coisa que, na verdade, o dia a dia é pesado em qualquer país. Isso que o pessoal não se toca. Você tem que Sim, sobreviver e pagar boleto em qualquer país do mundo, a isso não é ser verdade. que tu seja herdeiro, que não é o caso, senão a gente não tava indo por bolsa, a gente tava indo para passear. Então, claro, a gente sabe que tem ali, atropela e tal, mas a gente vê que, pô, que nem você, não, que nem Guilherme, o pessoal, né? Quem tá aí no Japão, e às vezes chega, pô, eu quero compartilhar as coisas, cara, compartilha, vai, dá a cara a tapa, Uhum. porque isso faz uma diferença tanto pra gente, que tá ali compartilhando, quanto quem tá escutando, né? Sim, E eu falo, muita coisa eu sei, mas tem muita coisa que já mudou da minha época. Eu só isso sei é porque eu verdade. ainda, né, tô ali, tô inserida, tô estudando e tudo mais tal. Mas os meus vídeos de 2020 já estão desatualizados, que já Entendo. mudou muito, Principalmente né? Então, depois da pandemia, né? Uhum. exatamente, né? E daí a Sim. gente vê, né, o Max Graduação, mesmo que eu não tenha feito as aulas que eu dou, a gente descobriu só esse ano que o ensino médio japonês mudou em 2022. Por isso Eita! que as últimas provas estão muito diferentes. Uhum, Então, uhum. se você for ver os canais antigos ali da Bia, do Cleiton, etc., eles falavam, estuda pela prova antiga. Sim, até a época deles isso era válido. Mas agora não dá mais. Mudou Uhum. muito o escopo, né? Então, tava eu cavucando, esses tempos atrás, daí a gente cavucando material mais recente, tudo mais tal, ver como é que mudou. Não saiu até agora, novo conteúdo programático, tá para sair agora entre esse mês e próximo. Uhum. Então, a gente tem que ficar cavucando as informações mais atualizadas. Sim, sim. Mas a gente acaba, né? Se o pessoal que tem vontade de fazer esse compartilhamento fala, putz, mas será que eu faço? Mas eu vou começar pequeno, mas eu não sei editar direito. Cara, só vai, só Sim. vai. Faz Inclusive, muita Ana, tem tanta diferença. gente aqui que eu acho que a Carol, principalmente, acho que é uma das super influenciadas por você e pelos conteúdos que você faz, né? Ela falou que amou saber mais sobre a sua história e todo esse processo, e de que com certeza essas dicas sobre interagir com as pessoas ela vai deixar bem registrado, porque ela também tem um pouquinho de dificuldade. Então, Uhum. a Gui Ai, também mas é. comentando aqui, compartilhar nossa Uhum. experiência ajuda a galera a chegar mais longe e evitar muito perrengue. Isso é verdade, né? E acho que Sim. se a gente não aprende com os erros dos outros, os nossos erros vão ensinar os outros também, né? Sim. E Ana, acho que a gente já está quase no finzinho da nossa conversa, mas Uhum. queria perguntar para você, você agora que já é formada, já é uma senpaizona, né? Uma mãe, uma onetia, né? É, você agora voltou para o Brasil e eu sei que está fazendo vários projetos, né? Ainda relacionados ao Next, como você comentou, ou então a prestar
provas para vir para o Japão, ou se preparam mesmo para a vida no Japão, né? Queria Uhum, saber se você pode comentar um pouco com a gente, se você, o que você tem uhum. feito hoje em dia, né? Ou então, como que faz para entrar em contato com Ana Londra? Então, começou muito, né? Eu acho que é interessante falar que, na verdade, o voluntariado acabou se tornando algo que eu falei, nossa, tem algo muito interessante aqui, né? Quando eu estava no meio do caminho, eu falei, cara, a área acadêmica realmente me esgotou demais. Falei, pra eu continuar aqui, né? Será que é isso e tal? Então, quando eu comecei até a interagir com o Study in Japan, né? Conheci o Rodrigo e tal, isso foi em 2020. Daí, Uhum. 2022, 2021, 2022 já estava interagindo bastante no Discord e tal. Daí a gente sempre ajudava muito, mas eu via que realmente, nossa, era muito tempo que precisava para realmente ajudar todo mundo. Cara, muito tempo. E cada caso é um caso, cada um é cada área é uma área. E comecei a ver como é que eram consultorias para outros países, etc. E eu sempre fui da área de educação. Todos os meus baitês no Japão foram de educação. Todos. Eu só fui, tipo, professora de inglês, professora de ciências. Então, sempre ele estava muito perto ali na tradutora, Katekyoshi. Daí eu Uhum. falei, então, nossa, assim, são as outras experiências que às vezes até dá uma outra live, às vezes só dos baitôs, só disso, só daquilo, que faz, nossa, quentinho no coração que foi. E daí a gente pegou, e eu, antes de voltar para o Brasil, eu falei, Rodrigo, não tem como continuar atuando na Study in Japan, estando no Brasil? Ele falou, ó, não tem uma regional lá e tal. A atuação que a gente faz é via ponte das associações. Uhum. Então, associação? O que é isso, né? Daí que eu fiquei sabendo das associações de bolsistas. Eu não Certo. sabia antes. Fiquei sabendo poucos meses antes de eu retornar para o Brasil. Uhum. Daí o pessoal me passou o contato da SEBEX e da APAEX, né, que era a Uhum. Associação Paranaense, e a SEBEX, que é a brasileira, com sede em São Paulo. E daí eu entrei nas duas meio que ao mesmo tempo e comecei a, tipo, entender mais o que que era essa realidade ali das associações de case, associações das bolsistas, né? Daí começou as coisas ficarem um pouquinho mais presenciais, e daí eu acabei focando um pouquinho mais aqui no Paraná, no finalzinho do ano passado para o começo desse ano, né? E só que a PAEX estava praticamente morta. Porque às vezes as associações têm esses ciclos, elas param as atividades, né? Isso é muito comum em São Paulo, que às vezes tem umas que estão revitalizando, algumas que estão diminuindo. E a daqui, tipo, já não fazia quase mais nada. Uhum. Daí o Auro, que é o presidente anterior a mim, quando eu cheguei, ele estava assumindo, ele começou a fazer as coisas. E, cara, eu sempre fui nos Matsuri de Curitiba. Eu falei, como é que. Daí eu falei, cara, eu já gosto de compartilhar, deixa eu lá ajudar a tirar dúvida do pessoal. Fui para Japão, fui para São Paulo no Festival do Japão, fui algumas vezes nos eventos da Japan House e comecei a ir cada vez mais nos eventos Sim. ali como voluntária mesmo, sabe? Uhum. Daí o Auro falou, Ana, e assim, eu sempre tive muita ideia, mas muito pouco lugar de onde aplicar. E aqui Certo. no Paraná a gente tem muito essa vibe do bora, bora, bora. Então, de repente, a gente tá com umas ideias transtornadas, tirando das ideias, tipo, tirando do papel, sabe? E criando coisa diferente, criando coisa nova, e o pessoal, todo mundo se dando muito suporte, e assim, bem assim, nossa, nada a ver, vamos criar carimbo pra gente fazer um estampo que nem nos pontos turísticos do Japão pra gente Uhum. fazer no Matsuri. Bora, bora, bora! Vamos fazer agora nesse Matsuri no final de semana. Que demais! Então, Uhum. tipo, a gente tem muita ideia assim, sabe? E daí o pessoal daqui, a gente se encontrou todo mundo com uma ideia muito semelhante, com uma vibe muito parecida, Uhum. disso de ir criando coisa diferente, né? Então, o pessoal do consulado sempre quis fazer, vestir yukata no pessoal dos Matsuris, mas Uhum. não dava tempo, porque tinha que ficar cuidando da parte das bolsas. Sim, Então, a gente, sim. como a Paex, assumiu isso e eles hoje em dia conseguem fazer. Então, Que no legal. Matsuri de Curitiba vai ter também. Eu estava aqui, na verdade, organizando os yukatas para deixar para o público usar. Sim. Então,
que foi o kata que o Torugo trouxe pra mim do Japão ainda. Então, um monte de coisa. Conexões. Conexões, gente. Que eu falei, cara, eu preciso de um kata maior e tal. Então, qual é o ponto? Então, por um lado, a gente faz isso nas associações. Então, nesse momento, né, eu assumi a presidência no começo desse ano. E como a gente é uma associação híbrida, né, mista, a gente não é só ex-bolsista MEC, não Uhum. é só ex-bolsista JICA ou CAMP, isso e aquilo, é ex-bolsista ponto. Sim, sim. E daí, esse ano, a gente pegou, sabe, uma das grandes inspirações da ACEBEX de São Paulo, que é ter o pessoal voluntário, é o pessoal Uhum. conhecer a associação antes de embarcar, tá atuante Certo. ali no Koshikai, no Natsumatsuri, antes de embarcar para o Japão. Isso é verdade. E eu olhei, eu falei, nossa, como isso faz diferença, o retorno, a pessoa tem uma conexão muito mais próxima, né? Uhum. Então teve gente que eu só troquei ideia antes, quando voltou, uma semana depois que voltou pro Brasil, foi pro Matsuri e falou, o que que eu posso ajudar? Então ele falou, cara, então isso é uma das coisas, né? Então a gente abriu para voluntariado, então quem tem interesse, infelizmente a gente só consegue abranger o Paraná, Uhum. porque tem algumas coisas regionais, mas em quase todos os estados tem uma associação, ou Nikkei, ou de bolsistas, ou online, etc., que dá para você caçar a associação, a comunidade ali perto da tua região, ou que está mais próxima remota, né? Uhum. Mas quem tem interesse e é do Paraná ou tem algum vínculo com o Paraná, a gente consegue fazer esses contatos via a PAEX, Apex, né? Vou até escrever tá? aqui o nome Isso, aqui aham. no chat para o pessoal conhecer Isso. mais. E Uhum. a outra que você comentou também é a A Cebex, né? CEBEX. E Isso, o aham. pessoal também tem Instagram, essas coisas, Ana? Tem. É só Normalmente a CEBEX tá, é então. só a CEBEX, né? E Uhum. daí tem o APAEX e apaex.pr. Legal. Mas tem, por exemplo, a Abraex, que é de Brasília. Certo. Tem a. Putz, daí tem as outras siglas que eu não lembro, mas tem a da Amazônia Oriental, a Aham. Amazônia Ocidental. Sim. Tem várias delas.